alunos e alunas. Sejam bem-vindos à disciplina de Legislação Escolar do curso técnico de formação dos profissionais da educação. Eu sou a professora Daniela e vamos juntos compreender que somos todos educadores e, independente da função que exercemos, somos parte do processo educativo. Com esse estudo, vamos entender por que a legislação é tão importante para o nosso cotidiano escolar, pois todos nós, profissionais da educação, que exercemos funções nas escolas ou em qualquer outra instância educacional, somos agentes públicos viabilizadores de um direito que já é garantido pela Constituição Federal. Vejam só os artigos 205 e 206 da nossa Constituição. Artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O artigo 206 apresenta que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Nesse momento, apresentei apenas esses dois artigos e também dois princípios para iniciarmos nossa conversa. Mais à frente, iremos ver mais princípios que estão no artigo 206 da Constituição Federal de 1988. O mais importante nesse momento é saber que a Carta Magna, ou Constituição Federal, é o maior contrato de nosso país, considerada até por muitos juristas como a certidão de nascimento de uma nação. É ela que estabelece que todos nós temos direitos e deveres a cumprir. A legislação vem, então, para nos ajudar na promoção da inclusão social, formação de cidadãos e profissionais competentes com a colaboração da sociedade. Assim, ao longo de nossas aulas, iremos conhecer a legislação escolar e suas implicações na educação, através de textos, questionários, vídeos, debates e outras atividades que irão auxiliar na compreensão da ementa da unidade. Acompanhe comigo a ementa da nossa disciplina. A educação nas constituições brasileiras, o Plano Nacional de Educação através da Lei nº 10.172 de 2001 e o Plano Nacional de Educação 2011 a 2020, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Organização da Educação Escolar, Sistema Nacional de Educação e marcos normativos do Conselho Nacional de Educação, além do projeto político-pedagógico e regimento escolar. A partir desta ementa, temos como objetivo principal revelar a todos vocês que trabalham nas escolas os preceitos constitucionais, legais e normativos que hoje regem a nossa educação brasileira. Vale lembrar que as normas federais, estaduais e municipais são muitas em nosso país, por isso não é possível conhecer todas. Porém, ao longo de nossas aulas, iremos nos familiarizar com a legislação básica que rege a educação brasileira. O nosso objetivo será alcançado se o desejo da pesquisa e o desenvolvimento de um espírito democrático de liberdade, autonomia e criatividade forem desenvolvidos por todos vocês. É importante compreender que, em relação à educação escolar, nossos estudos vão bem além de conhecer e aplicar as teorias administrativas e as leis existentes. O profissional da educação deve se portar e atuar como um verdadeiro educador. Esse profissionalismo é o que esperamos de vocês, uma vez que dentro do espaço escolar são muitas as singularidades, ou seja, temos pessoas diversas com características e funções diferentes. Porém, devemos ir além do que está descrito em nossas funções e assumir uma postura participativa, pensando sempre na construção da cidadania. Muitos serão os alunos e assim os desafios serão grandes também, exigindo de nós conhecimento da legislação que garante uma educação de qualidade. Para assim nos posicionarmos, a disciplina de legislação escolar está dividida em 4 unidades. Unidade 1, com a educação e as constituições do século e os programas do FNDE.
Na unidade 2, estudaremos a educação escolar na Lei de Diretrizes e Bases e a atual Lei 9.394, de 1996. Na unidade 3, o Plano Nacional de Educação, o que se trata, um breve histórico e o Plano Nacional atual. E na unidade 4, os marcos normativos dos sistemas de ensino. Por isso, mãos à obra, porque temos bastante trabalho pela frente. Nessa nossa aula inicial, vamos estudar a unidade 1, a educação e as constituições. Esse é o momento para que você já incorpore alguns conceitos básicos sobre o que é legislação, onde ela se encontra e qual é o seu principal agente, o servidor público. A aplicação da legislação ao contexto educacional da escola pública depende de todos nós enquanto guardiões do direito à educação. Nas escolas, o comprometimento dos profissionais deve ir além da simples produção de algo ou alguma coisa, esperando ao final por um diploma. Esse comprometimento envolve a construção da cidadania em muitos aspectos, incluindo os afetivos e emocionais. Assim, torna-se inadmissível comparar gestão escolar e gestão empresarial. Muito mais ainda, imaginar que é possível utilizar métodos empresariais para a escola ou métodos da escola para as empresas. O fato de não podermos comparar a gestão escolar com a gestão empresarial se deve ao fato de que, dentro da instituição escolar, queremos uma gestão participativa, envolvimento de todos os setores, como pais, alunos, funcionários e de toda a região que a escola está inserida. Já na gestão empresarial, não existe interesse da participação que vá além dos funcionários. De acordo com o tipo de gestão, a postura muda em relação aos funcionários. Nos bancos, por exemplo, o objetivo é o lucro, assim como nas fábricas, o objetivo é a produção. Gerentes, diretores e cargos de chefia não costumam se relacionar com funcionários diversos. Bem diferente das escolas, que têm como objetivo o aprendizado integral, o que promove encontros entre todos os envolvidos no processo. A postura muda diante de um tipo de gestão. A função dos cargos varia de acordo com os objetivos da instituição. Como dei exemplo, bancos, fábricas e escolas. Em relação à educação, os papéis que os funcionários exercem dentro da escola são diferentes, mas todos devem estar preocupados com a promoção de uma educação de qualidade e baseada nos princípios da Constituição Federal, conforme já apontei anteriormente. Não importa a qualificação de cada membro, mas sim a participação e a postura que devemos ter. A merendeira, o porteiro, o auxiliar de serviços gerais e de secretaria também trabalham para a construção da cidadania, divulgando direitos e deveres que são apresentados na legislação. Agora vamos fazer uma pausa e conversar um pouco. O que você entende por legislação? E aí, será que vocês conseguiram definir legislação? Vamos lá. O que é legislação? Segundo o Novo Aurélio do século XXI, o dicionário da língua portuguesa, podemos entender legislação como um conjunto de leis que regulam as relações sociais em um país ou em uma determinada área das relações humanas. Por exemplo, a Constituição Federal trata das bases das relações sociais em uma nação. O Código de Trânsito trata das relações decorrentes do trânsito de veículos e pessoas nas ruas e estradas. O Estatuto de um Condomínio regula as relações e as formas de organização naquele espaço de residência. E a legislação educacional? O que é? Em relação à legislação educacional, temos como definição leis que procuram, de certa forma, organizar o setor, tanto nas questões pedagógicas quanto nas questões administrativas, o que inclui a regulamentação das relações internas entre funcionários burocráticos, professores, alunos, pais e responsáveis, e externas, como o acesso à educação escolar e sua articulação com as demais instâncias da sociedade. No entanto, a simples existência de legislações não garante direitos e deveres.
É necessário que tenhamos o conhecimento e o entendimento de seus sentidos e de suas funções. Esse conhecimento exige organização pessoal para o cumprimento adequado das determinações que a lei contém e também a mobilização de todos os profissionais da comunidade escolar. A cidadania implica em muito mais do que conhecer e aceitar as leis. Podemos afirmar que a legislação da educação caracteriza-se como conjunto de normas, com artigos da Constituição, leis, decretos, resoluções, pareceres, portarias, instruções e atos. Todas essas normas dão forma e regulamentam a estrutura e o funcionamento da educação, com amplitude maior ou menor. Isso irá depender se ela é de âmbito nacional, estadual ou federal. A legislação educacional está composta por artigos de Constituição, leis, decretos, resoluções, pareceres, portarias, instruções e atos. Mais uma vez, vale ressaltar que não vamos decorar todas essas leis ou decretos, mas teremos o conhecimento que existe uma lei para determinada situação e que ela garante o exercício e aplicação de direitos e deveres. Agora vamos fazer uma outra pausa. Em trios ou em duplas, façam uma lista de situações, objetos, alimentos e outras coisas que você acredita que a sua instituição precisa para ter e oferecer uma educação de mais qualidade. Você conhece alguma lei que possa garantir que a sua instituição consiga de forma segura o que ela necessita? Guarde suas anotações para no final desta aula fazermos uma atividade, ok? Vamos retomar nossa aula. Quando falamos em leis, precisamos perceber que a participação democrática dos cidadãos nos diferentes espaços que ocupamos levam em consideração alguma hierarquia. Ela acontece no trabalho, nos bairros, nas instituições sociais e até mesmo nas instâncias legislativas. A hierarquia existente no sistema educacional está baseada nos órgãos federais, através do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de Educação. Depois, temos as secretarias estaduais, municipais e os conselhos estaduais de educação. Essa hierarquia se estende a todos os municípios também. Para organizar o funcionamento de todas essas instâncias, temos a Constituição Federal de nosso país, a Constituição Cidadã de 1988. Mas antes dela, tivemos outras. Acompanhem comigo. Em 1824, foi apresentada a nós a primeira Constituição do Brasil, chamada de Constituição Imperial. A primeira Constituição do Império a possuir um único artigo versando acerca da gratuidade do ensino primário e da eliminação das exclusividades do Estado, mas não regulamentava, nem garantia recursos. Até então, toda a estrutura e financiamento da educação se fazia por instituições confessionais vinculadas, na sua maioria, à Igreja Católica. Alguns anos depois, em 1891, a República foi inaugurada com uma nova Constituição, chamada de Republicana, que cria as instituições de ensino superior e determina que o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos será leigo. O ensino primário foi normatizado e passa a ser de caráter obrigatório, público e gratuito para todos os brasileiros. Já a Constituição de 1934 foi uma consequência direta da Revolução Constitucionalista de 1932. Ela estabelece a competência legislativa da União para traçar diretrizes da educação nacional, definida como direito de todos, dever da família e dos poderes públicos, voltada para a consecução de valores de ordem moral e econômica. A Constituição de 1937 foi a quarta Constituição brasileira e a terceira do período republicano. Ficou conhecida como a Constituição Polaca por ter leis de inspiração fascista. O texto constitucional vincula a educação a valores cívicos e econômicos. Não se registra preocupação com o ensino público. A Constituição Brasileira de 1946, bastante avançada para a época, foi notadamente um avanço da democracia e das liberdades individuais do cidadão.
Incluiu em seu texto uma normativa que tornava obrigatória a elaboração e publicação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 4.024 de 61. Porém, durante a vigência da Constituição de 46, ocorreu o golpe militar de 64, quando governava o presidente João Goulart. A partir de então, a Carta Magna passou a receber uma série de emendas que a descaracterizaram. Foram tempos muito difíceis. Mas em 1988 foi promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ou Constituição de 1988, que é a atual Carta Magna do Brasil. Ela é a 7ª Constituição do país e a 6ª de sua República, bem como a última a consolidar a transição de um regime autoritário da ditadura militar de 64 a 85 para um regime democrático de 85 até o momento. Ela institui a gestão democrática da educação pública. Antes de 1824, a história da educação brasileira se construiu por uma ausência de políticas públicas para a educação. Passamos pelas Constituições de 24, 1891, 1934, 37, 46 e 67, com avanços e retrocessos que você poderá se aprofundar através do seu caderno de estudos, da página 30 a 52. A atual Constituição Federal garante que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Assim, o desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho deve ser de qualidade e que atenda à necessidade e os padrões da comunidade. Isso está garantido no artigo 205 e 206, seguido do artigo 208, que aponta os deveres do Estado para que a educação seja garantida nas creches, na educação infantil e ensino fundamental. No artigo 207, a autonomia das universidades é apresentada. Não devemos esquecer que, mesmo com autonomia, responsabilidades e normas existem. Já os artigos 210 e 211 apresentam normas para assegurar a formação básica comum e de quem é a responsabilidade da oferta. O artigo 212 estabelece as porcentagens que devem ser aplicadas à educação em relação aos impostos, assim como, no artigo 213, os recursos públicos destinados às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas. O artigo 214 estabelece o Plano Nacional de Educação, que teremos a oportunidade de estudar na unidade 3. Nossa, quanta informação, não é mesmo? Agora, darei um tempo a vocês para assimilarem esse conteúdo. Voltem às páginas 45 a 49 e, caso tenham qualquer dúvida, seu tutor estará aí para discutir com você. Voltamos agora para conhecer um pouco mais. Você já parou para pensar que a educação básica é ofertada de acordo com as competências e responsabilidades da União, dos estados e dos municípios? Então veja, essa divisão acontece em regime de colaboração, mas com algumas divisões apontadas na LDB. A União cabe autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar os cursos das instituições de educação superior e dos estabelecimentos de ensino. Ao Estado, cabe assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. Ao município, cabe oferecer educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental. Ao Distrito Federal, cabe as competências dos estados e municípios, sendo assim, oferecer toda a educação básica. Mas de nada adiantam tantas leis se não exercemos nosso papel de agentes viabilizadores e fazermos valer nossos direitos e deveres. Assim, em relação à educação, temos o Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar, ou FNDE.
O FNDE é uma autarquia do Ministério da Educação que tem por finalidade a captação de recursos para projetos educacionais, sendo sua principal fonte o salário educação. O salário educação é composto por 40% da denominada cota federal, mantidos pela União para distribuição em programas, projetos e ações voltadas para a educação básica pública. 60% compõe a denominada cota estadual, a serem divididos proporcionalmente ao número de matrículas na educação básica entre estados, Distrito Federal e municípios, conforme informações do censo. O FNDE teve sua criação em 21 de novembro de 1968, através da Lei 5.537, e sua missão é prover recursos e executar ações para o desenvolvimento da educação, visando garantir educação de qualidade com acesso garantido a todo cidadão. Os principais programas do FNDE são: Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que garante pelo menos uma refeição diária para os alunos da educação básica das escolas públicas e comunitárias, e para as escolas de período integral, 3 refeições. O Programa Nacional do Livro Didático, ou PNLD, fornece os livros para os alunos do ensino fundamental e médio, incluindo a educação de jovens e adultos. O Programa Nacional Biblioteca da Escola, PNBE, foi criado para equipar as bibliotecas com as obras literárias, dicionários e enciclopédias, aumentando assim a qualidade de aprendizado de nossos alunos. O Programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE, transfere recursos para a conservação e manutenção das instalações, materiais permanentes e de consumo, além de formação continuada do pessoal das escolas. Esse programa é para todas as etapas e modalidades da educação básica. O Programa de Transporte do Escolar, PTNE, repassa aos municípios recursos para o transporte dos alunos da educação básica que moram em zonas rurais, incluindo o programa Caminho da Escola, que financia a compra de ônibus e embarcações para esses alunos. O Programa Nacional Saúde da Escola, PNSE, destina recursos para que as escolas desenvolvam ações que sanem problemas de saúde que podem comprometer o aproveitamento escolar dos alunos. Todos esses programas do FNDE são derivados dos artigos 208 e 212 da Constituição Federal. Vamos assistir a um vídeo institucional do MEC sobre as ações do FNDE por todo o Brasil, com alguns exemplos de programas já aplicados. Fique atento às informações, elas serão muito importantes para a atividade que vamos realizar ao final dessa videoaula. Olá, tudo bem? Você está convidado a conhecer as principais ações do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação. Este vídeo pertence a todos nós que abraçamos a boa causa da educação de qualidade para os cerca de 41 milhões de estudantes em 154 mil escolas públicas do país. Pode entrar, a escola é nossa! Vamos começar pela alimentação escolar. Que tal um exemplo para ilustrar o que falamos? Belo Horizonte. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, é o maior programa de alimentação escolar do mundo. Ele transfere recursos financeiros suplementares aos estados, municípios, Distrito Federal e escolas federais para suprir as necessidades nutricionais dos alunos da educação básica. O repasse é feito em 10 parcelas mensais a partir de fevereiro. E ao menos 30% deste recurso devem ser investidos na compra de alimentos da agricultura familiar. Detalhes sobre a prestação de contas estão na página do programa no portal da autarquia. Dentre os recursos do FNDE, existe o Programa de Alimentação Escolar, que é de fundamental importância para a manutenção dos alunos na escola, além de custear investimentos na agricultura familiar. Quando você faz o que você gosta, você faz com amor. E fazer comida para mim é sempre um prazer. É muito gostoso! E pensar que isso não acontece só em Minas Gerais, é no Brasil todo. Mas vamos agora falar sobre Caminho da Escola.
auxiliar estados, municípios e o Distrito Federal a renovar, padronizar e ampliar a frota de veículos escolares em áreas rurais e ribeirinhas. Prioritariamente, é o principal objetivo do Caminho da Escola. O programa oferece ônibus, lanchas e bicicletas que podem ser adquiridos via assistência financeira do FNDE, linha de crédito especial do BNDES ou recursos próprios. Dentro do mesmo tema, temos outro programa super importante, o transporte escolar, que veremos em Sabará, Minas Gerais. Mais uma vez, gestores estaduais e municipais recebem recursos financeiros suplementares do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, PENAT, para ajudar nas despesas dos veículos escolares como seguro, impostos, manutenção, combustível e terceirização do serviço. As transferências ocorrem em 10 parcelas, a partir de fevereiro. Muitas vezes, os alunos das zonas rurais interrompem seus estudos por falta de oportunidades de se locomover até as escolas. Para mim, esse transporte escolar traz um grande benefício pedagógico. Os meninos conseguem ter uma sequência nos estudos, o acompanhamento diário, o que também tranquiliza muitos pais. Antigamente era no dedão, né? A gente já não tem aquela mesma disposição para andar. Aí a van escolar foi boa demais. Legal, né, gente? Vamos falar em dinheiro direto na escola. Aonde vamos? Rio Grande do Norte. O programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE, destina recursos financeiros às escolas públicas da educação básica e escolas privadas de educação especial mantidas por entidades sem fins lucrativos. O dinheiro pode ser usado na compra de materiais e equipamentos permanentes, realização de pequenos reparos, entre outras possibilidades. Veja os prazos de prestação de contas no portal do FNDE. O PDDE é um recurso essencial para o funcionamento da escola e para o auxílio, de um modo geral, para as atividades do aluno, para o aprendizado, para todos os componentes que ativam a escola, que formam o professor, que ajudam no dia a dia das atividades diárias dos alunos e dos educadores. Os programas do livro envolvem duas ações, livro didático e biblioteca da escola. E eu mostro através dos estados de Pernambuco e Rio Grande do Norte. O Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, contribui diretamente para o aprendizado de estudantes das redes públicas, de ensino fundamental e médio, com a distribuição gratuita de livros didáticos, obras complementares e dicionários às escolas. Os próprios professores escolhem, de uma lista disponibilizada pelo MEC, os livros que irão utilizar em sala de aula. O livro didático na biblioteca, na escola e com o aluno é uma ferramenta de grande valia, pois, além da bateria de exercícios, da teoria, é uma praticidade muito boa, tanto por parte dos professores e principalmente por parte do alunado. Democratizar o acesso às fontes de informação, fomentar a leitura de alunos e apoiar a atualização e o desenvolvimento profissional do professor são os objetivos do Programa Nacional Biblioteca da Escola, PNBE. Todas as escolas públicas recebem obras literárias, de referência e de pesquisa para comporem suas bibliotecas. O programa PNBE é um programa de alto valor para que a gente possa estimular cada vez mais aos jovens a conseguir melhorar a sua escrita, o seu interesse em qualquer outra disciplina. Um projeto de leitura sempre será bem-vindo para que o estudante possa aperfeiçoar-se em qualquer outra disciplina que ele venha estudar. Porque quanto mais ele lê, mais ele vai aprender. Qualquer projeto que envolva literatura é muito bem-vindo em qualquer escola que seja ela de fundamental ou de ensino médio. Os livros eles ajudam muito, não só sobre conhecimento de vestibular ou de Enem ou escola, eles ajudam também a gente em questão de conhecimento de mundo, de vida em si. Por fim, temos o Pró-Infância. Vamos ver um exemplo real que já acontece no Brasil.
O Proinfância presta assistência técnica e financeira a municípios e ao Distrito Federal para a construção de creches e compra de mobiliário e equipamentos para seu funcionamento, como mesas, cadeiras, berços, geladeiras e fogões. É através da educação infantil que se forma a base dos nossos estudantes para que eles possam prosseguir a caminhada estudantil deles, né? A formação pessoal, formação escolar, a formação cidadã. E a gente está aqui para passar para eles segurança, carinho, amor. Sem esses programas, não poderíamos tê-los aqui, fazer com que a escola tivesse tanto sabor, tanto atrativo. O FNDE respira educação e inspira desenvolvimento. Aspiramos a um Brasil melhor. Visite nosso portal na internet em www.fnde.gov.br e conheça outras iniciativas, como o Plano de Ações Articuladas, PAR, Registro de Preços Nacional, Formação pela Escola, Fundeb, Salário Educação e CIOP. Gestores, técnicos, professores, pais, alunos, juntos, temos fôlego de sobra para construir um futuro mais justo e digno. FNDE, Ministério da Educação, Governo Federal. E aí, perceberam quantos programas importantes o FNDE possibilita? Vamos recordar aqui então. O FNDE possui o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ou PNAE, Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, Programa Nacional Biblioteca da Escola, PNBE, Programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE, Programa de Transporte do Escolar, PTNE, o Programa Nacional Saúde da Escola, PNSE, e a atuação do FNDE está na provisão de recursos, gestão de programas e ações controle, acompanhamento e assistência desses recursos. Todos esses programas do FNDE são derivados dos artigos 208 e 212 da Constituição Federal. O artigo 208, em seu inciso 7, garante o atendimento ao educando no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. O artigo 212 apresenta que a União aplicará anualmente nunca menos de 18 e os estados, o Distrito Federal e os municípios 25% no mínimo da receita resultante de impostos compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Agora que você já conhece um pouco mais da Constituição Federal e também sobre o FNDE, vamos voltar àquela lista de leis que você fez em dupla ou em trio? Solicitei que vocês fizessem uma lista de situações, objetos, alimentos e outras coisas que você acredita que sua instituição precisa para oferecer uma educação de mais qualidade. Também perguntei se você conhecia alguma lei que pudesse garantir que a sua instituição consiga de forma segura o que ela necessita. Ok, então vamos lá. Como você viu até agora, o ensino no Brasil tem leis que asseguram a oferta de ensino e também o FNDE para auxiliar no financiamento de recursos para projetos educacionais. A partir das necessidades que você elencou, faça agora uma tabela indicando em qual programa do FNDE essa necessidade se enquadra e verifique em sua escola se já foi solicitado o recurso. Você receberá um modelo para que fique mais fácil. Faça uma entrevista em sua escola e anote como esse recurso foi solicitado, valor que a escola recebeu e se ainda não conseguiu também o recurso. Com essas informações, você também estará ajudando sua escola a saber de seus direitos e como melhorar a qualidade de instalações e do ensino. Lembre-se que essa atividade será avaliada. Portanto, aproveite os momentos finais dessa aula para tirar suas dúvidas com o tutor e trocar ideias com seus colegas sobre a atividade. Finalizando a aula de hoje,
sabemos que ainda temos grandes desafios educacionais. Crianças que abandonam a escola, analfabetismo e repetência, aplicação inadequada de recursos, entre outros problemas. Um aprendizado abrangente sobre nossos direitos e deveres é, sem dúvida, o ponto de partida não somente para se diagnosticar os problemas e distorções que envolvem a área educacional, mas também para nos ajudar a identificar as ações que marcam avanços e progressos, orientando efetivamente na elaboração de políticas públicas eficazes. Nesse sentido, espero ter contribuído para lhe despertar a consciência sobre a importância da busca constante pelo saber. Um grande abraço a todos, acompanhe as aulas no ambiente virtual de aprendizagem e mantenha seus estudos em dia. E agora, vamos completar nossa atividade.